lemos, fala de um homem que é por muitos conhecido. Depois de Jesus Cristo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo é um dos personagens mais importantes no Novo Testamento e na Bíblia Sagrada. Haja vista que no nosso planeta existem cerca de 8 bilhões de seres humanos, e 1/3 dessa população, cerca de 30%, 2 bilhões e alguma coisa, se dizem cristãos, se dizem seguidor de Cristo, incluído nessa estimativa os católicos, os evangélicos, os testemunhos de Jeová, enfim, todos aqueles que dizem seguir a Jesus Cristo. Então, com isso, nós entendemos que pelo menos 1/3 do planeta já leu, já estudou o Novo Testamento e se deparou com um homem chamado Paulo. Porque quem nunca leu a carta de Efésios, quem nunca ouviu aquela palavra, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:19, ou quem não falou alguma vez que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28 em diante. Ou outra palavra que motivou a reforma protestante no ano 1500, Efésios capítulo 2, versículo de número 4 em diante, porque a salvação é pela fé e não por obras, porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Tudo isso o apóstolo Paulo escreveu, tudo isso o apóstolo Paulo narrou, tudo isso o apóstolo Paulo deixou para nós. Então você entende, consegue imaginar a importância da vida desse homem, amém? Só que o apóstolo Paulo nem sempre foi este pregador, este seguidor de Jesus que nós conhecemos. A Bíblia diz em Atos, a partir do capítulo de número 8, que este homem, nascido na província da Judéia, pertencente então à tribo de Benjamim, este homem, ele era da seita dos fariseus, a mais severa seita de todas. Isto lá está em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo de número 10. E este homem acreditava que deveria perseguir esta nova seita chamada do Caminho, estes homens que seguiam um defunto que havia ressuscitado, deveria perseguir a igreja do Senhor Jesus. Este homem que era muito estudado, porque a Bíblia diz que ele era doutor. Ele era o quê? Doutor não é no sentido de médico, doutor na lei. Ele era advogado. Então Paulo, ele era advogado na lei. Ele entendia tudo da lei romana, ele entendia tudo do comércio grego, ele entendia tudo da lei dos judeus. Ele não era só doutor da lei, ele era doutor na lei religiosa da sua época. Então ele também era um mestre na palavra, era um mestre no conhecimento. Tudo do Antigo Testamento ele conhecia de cor. Amém? Estão acompanhando comigo? Terceira coisa que ele era doutor, ele era professor. Ele poderia ensinar os outros, ele poderia ensinar em uma escola. Este homem, ele teria um futuro brilhante. Ele nasceu em uma família rica, seu pai era um comerciante, seu pai comprou o direito de ele ser um cidadão romano, amém? É como nos dias de hoje, alguém pudesse pegar
e levar você para os Estados Unidos da América. E lá nos Estados Unidos da América, ele fizesse um processo e pagasse para que você tivesse o direito de ter a cidadania americana, o Green Card. Percebe as vantagens que isso traria? Amém? A mesma coisa, a cidadania romana tinha o mesmo valor. Significa que ele estaria protegido pela lei romana. Ele teria privilégios. Ele teria alguns direitos que outros cidadãos comuns não teriam. Este homem era zeloso, mas Deus, quando olhou para a face da terra e viu este homem perseguindo o cristão, viu este homem estudado, viu este homem de família rica, de berço de ouro, ele não olhou para o que Paulo estava fazendo naquele momento, mas Deus sondou o coração de Paulo. E sabe o que Deus encontrou? Deus encontrou em Paulo uma fome por Deus. A Bíblia diz que Deus derrama água sobre o sedento, e a Bíblia diz que Deus sacia a fome do faminto. Ou seja, se você veio esta noite aqui com a barriga cheia, com a mente cheia, com o espírito cheio, porque você já se alimentou do Facebook, do TikTok, dos profetazinhos que estão aí pela internet, você vai olhar para cá e vai olhar para essa comida e vai dizer: eu estou bem alimentado, eu não estou com fome. Mas se você veio aqui faminto, se você veio aqui sedento, Deus está te dizendo: tem uma mesa posta para você se alimentar, e de acordo com a sua fome é que Ele vai te saciar, é conforme a sua busca que Ele vai te surpreender. Alabadaba cantoria katsori andarai. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que quando a gente é criança, e a criança ela está no berço, ela não sabe se comunicar, ela começa a abrir aquele berreiro, ela começa a chorar alto, a casa inteira é incomodada, o pai vai em volta dela, a mãe vai em volta dela, os irmãos vão em volta dela. Ela parou a casa pelo grito dela. E alguém vem com o bico e dá para ela, ela cospe fora, ela não quer. Alguém pega ela e balança ela também não quer. Alguém embala o berço para ela dormir, ela não quer. Alguém liga o ventilador, quem sabe está muito quente, ela não quer. Mas de repente a mãe olha para a criança e a mãe entende, ela está com fome. Aleluia! Ou seja, o tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Quando você está com fome de Deus, você adora Ele. É por isso que nós somos crente pentecostal. É porque nós queremos chamar a atenção de Deus. Tem hora que você tem que chamar a atenção de Deus, querido. Tem hora, querido, que você tem que se trancar no teu quarto, bater na parede e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem hora que o hino da Cassiane nos acalma. Tem hora que o hino da Damares está tudo bem. Tem hora que vir à igreja e ouvir o pregador é bom, mas tem hora que você precisa do Pai. Então eu aconselho essa noite: chame a atenção de Deus, porque Ele está neste lugar. Aleluia! Ele chamou a atenção de Deus, querido. E Atos capítulo de número 9, a Bíblia diz que Deus se encontrou com Paulo. E a Bíblia diz que ele
Gálatas 1:10, leia aí diante. Ele obrigava o crente a blasfemar de Deus, para perder a salvação, para condenar a alma ao inferno. Mas Jesus olhou para ele e disse: Paulo, Paulo, por que tu está me perseguindo? Ah, eu sou Você não entendeu, mas você vai entender, eu vou te ajudar a entender. Jesus não falou para Paulo: Paulo, por que você persegue a minha igreja? Pegou? Paulo, por que você persegue os meus obreiros? Não. Paulo, por que você persegue os meus servos? Não. Ele falou: Paulo, por que você está me perseguindo? Porque quem toca no ungido meu, toca em mim. Aleluia. Não, você está com medo que lá no teu trabalho estão te perseguindo. Você está com medo que o agiota está te perseguindo. Você está com medo que os homens desta terra estão te perseguindo. E Jesus está dizendo: não te preocupa, eles não mexeram com você, eles mexeram comigo e eu vou parar. O diabo, ele arruma encrenca errada, porque não é que você pertence a Deus, é mais do que isso. Você é o corpo de Cristo. A Bíblia não chama você de filho de Jesus. A Bíblia não chama você de irmão de Jesus. A Bíblia não chama você de servo de Jesus. A Bíblia chama você de esposa. Aleluia. Não entendi, Mateus. E o que tem de mais, ao invés de eu ser chamado de irmão, de amigo, de servo, de profeta, de grande apóstolo de Jesus, ser chamado de esposa, é que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 2: por isso deixará o homem a sua casa e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É porque você é um com Jesus. Aleluia. Ei. Diga para alguém que está perto assim: eu e Jesus. Eu e Jesus. A gente está misturado. Está misturado. Está misturado com Jesus? Não tem uma parte mais onde ele começa e eu termino. Eu e ele somos. Você consegue entender isso? Você e Jesus foram fundidos no Espírito. Claro, isso é para aquele que nasceu de novo, se rendeu ao Senhor. Ei, você não é noiva, você é esposa. Paulo esclarece isso em 1 Coríntios 11. Você volta atrás, ele diz assim: ó, eu digo isso não por causa do marido e da esposa, mas é por causa de Cristo e da igreja. Você é esposa de Cristo. E então ele desceu e falou: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O que é um aguilhão? Aguilhão era aquilo que um pastor usava. O pastor tinha um cajado, amém? Amém. Na ponta de cima tem um formato curvo, amém? Mas na ponta de baixo, os pastores pregavam, eles colocavam um prego com tudo. Quem cuidou de pecuária, de agricultura, sabe disso. Que às vezes o animal empaca, ele não quer andar, ele não quer ir na direção certa, e aí o dono do rebanho tem que vir com o aguilhão
tem que vir com aquele pedaço de madeira que na ponta tem um ferro e bater aqui atrás, aonde a carne é macia, não vai machucar o animal, mas vai fazer ele andar na direção certa. Porque nós somos ovelhas de Jesus, amém? Tem hora que ele usa o cajado e nos traz com braços de amor e misericórdia, mas tem hora que ele bate com o aguilhão. Tem hora que ele diz: filho, você está indo na direção errada. Meu filho, por que você parou? Meu filho, não é assim que se faz. Meu filho, vai lá e pede perdão. Minha filha, vai lá e conserta o teu erro. E dói, mas não machuca. Mas Paulo, Jesus fala diferente. Jesus fala: Paulo, se você estivesse na direção certa, o meu aguilhão ia bater atrás de ti e eu ia te conduzir. Vem cá, Lucas, me ajuda. Fica de pé. Temos um Paulo aqui, amém? Vocês estão conseguindo ver? Vamos pegar esse. Pegar outro. Esse aqui é o aguilhão, amém? Seria grande, mas é um exemplo. Então, uma ovelha de Jesus, Jesus vai fazendo assim, ó. Vai. Não, anda normal, filho. Vai. Aí vira aqui, ó. Bate pra ir pra lá. Vai pra lá. Agora vem pra cá. E assim ele vai nos conduzir. Amém? Mas sabe o que Jesus está falando para Paulo? Paulo, volta aqui. Eu queria te conduzir, Paulo. Eu sei que você é profeta. Eu sei que você tem um chamado. Eu sei que você tem um ministério. Mas eu queria te conduzir para lá, mas você está recalcitrando contra o agulhão. Vira de costas, olha aqui para mim. Você está querendo ir contra a vontade de Deus. Você está batendo a cabeça contra o aguilhão. É isso que significa recalcitrar contra o aguilhão. Ao invés de deixar o aguilhão te conduzir, você está se levantando contra a vontade de Deus. Bate palma para Jesus, vamos agradecer a nossa vida. Então pare para pensar. Será que você está sofrendo porque é propósito? Ou porque você está se levantando contra a vontade de Deus? Será que quando o aguilhão de Jesus te toca, quando Deus usa o pastor, Deus usa o líder de mocidade, quando Deus usa o pregador para te conduzir, você quer se levantar contra? Só vai se machucar, só vai se ferir. Era isso que Paulo estava fazendo, ele recalcitrava contra os aguilhões. Mas Jesus falou o seguinte: agora para isso te apareci, para que você vá e anuncie o meu evangelho. E para ser luz no meio das trevas. E para pregar o evangelho aos gentios. E para dar testemunho a reis e aos gentios do meu nome. E para converter do poder de Satanás para Deus, e para converter das trevas para a luz. Agora observe que Jesus falou: você vai converter das trevas para a luz. Mas para você entender o que é andar em trevas, você vai ficar cego. E ele fica cego por 3 dias. Por 3 dias ele fica cego, mas a Bíblia diz que Paulo sabia orar e jejuar. E então Deus envia alguém chamado Ananias. E Ananias ora por Paulo. E Paulo se levanta como um vaso escolhido. E a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 9, que Paulo vai ficar na cidade de Damasco. Sabe por quê, irmão? Por maior que seja a sua chamada, por maior que seja o seu potencial, por maior que seja a sua capacidade, se você entregou a sua vida a Jesus, teve um encontro com Ele, você vai precisar passar por um discípulo. O homem tinha faculdade, sim ou não? Sim. Ele era doutor da lei, sim ou não? Sim. Ele era poliglota, falava no mínimo 3 idiomas, sim ou não? Sim. Aí Jesus pega um Ananias
Jesus pega um diácono da igreja para dizer: Paulo, do lado de lá você aprendeu, a cultura do mundo é essa, agora para andar com Cristo tem uma nova matéria para você aprender. Você ser grande lá fora é importante. Que bom que você teve sucesso na sua vida profissional. Que bom que você teve sucesso na sua vida financeira. Que bom que você teve sucesso na sua vida acadêmica. Mas a partir do momento que você entra na casa de Deus, você entra no reino de Deus, você é novo na fé e você vai ter que aprender igual uma criança. Porque João capítulo 3, versículo de número 5 está escrito: se não vos tornardes como uma criança, vocês não vão poder ver o reino de Deus. E versículo de número 8 em seguida está escrito: se não nascer de novo, não vai poder entrar no reino de Deus. Não é porque você está dentro da igreja que você está dentro do reino. Você está dentro da igreja porque você está vendo o reino de Deus. Como uma criança em uma sala de aula, e o professor não é um pregador, o professor é o Espírito Santo, e ele, através da sua palavra, está nos ensinando o reino. Paulo vai passar por esse processo, pelo discipulado de Ananias. A Bíblia vai dizer por cerca de 3 anos. Quantos anos? 3 anos. Uma faculdade. E tem gente que chega ontem e 3 meses depois quer pregar. Chega ontem e 1 ano depois quer ensinar o pastor como é que administra. Baixa a bolinha. Humilhe o teu coração. Entenda que você está nesse lugar para aprender. Entenda que lá dentro da sua casa e as suas regras, aqui é a casa de Deus. E quando Deus vai trabalhar desta maneira, Paulo teve a sorte de encontrar um homem espiritual, que Ananias tinha intimidade com Deus, coisa de profeta. E aí a Bíblia diz que ele ensina Paulo a orar e jejuar. E durante esse processo ele é arrebatado. E ele vai ao terceiro céu. E ele vai ao paraíso. E Paulo vai dizer: o evangelho que eu prego eu recebi do Senhor. Ninguém escreveu tão bem a Santa Ceia como o apóstolo Paulo. Mas ele não estava lá. Ele se converteu depois. Como que ele viu a Santa Ceia? O Senhor arrebatou ele. O Senhor levou ele para o passado. E ele assistiu a Santa Ceia. Como que Paulo ouviu coisas que ele ensina a nós, como por exemplo: digno é o trabalhador do seu salário. Se é uma frase de um sermão de Jesus, é porque o Espírito Santo olhou para Paulo e disse assim: Paulo, eu sei que vão te rejeitar. Eu sei que lá em Jerusalém, o apóstolo Pedro criou uma cláusula que diz que só pode ser apóstolo aquele que viu, andou e viu Jesus desde o começo. Já que ele disse que tem que ver, andar e ver e testemunhar Jesus, a sua morte e ressurreição, eu não tenho como fazer você voltar no passado, mas eu tenho como fazer você enxergar o que aconteceu. Porque Deus é o Deus que pode revelar o passado e o... Tem muita coisa que na sua vida está um emaranhado. Agora eu vou dizer de forma profética. Tem muita coisa que na sua vida você não consegue achar a solução. Tem muita coisa na sua família que você não entende o que está acontecendo, mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo essa noite: eu vou te dar uma revelação do que foi que aconteceu no seu passado, para que você possa tomar uma atitude. Porque Deus faz assim, irmão.
Porque o mundo espiritual não tem passado, presente e futuro. O mundo espiritual é outra dimensão, é fora do tempo. Amém? Então Deus precisou pegar Paulo e levar ele para o passado, assim como fez com Daniel. E Daniel viu o futuro, porque a Bíblia diz que Daniel viu quando o Jesus estava subindo aos céus na sua ressurreição. Daniel capítulo 10 e capítulo 11, leia depois com calma. Ele vê Jesus sendo recebido ao céu, como se do céu ele estivesse olhando para a terra, ao mesmo tempo em que os apóstolos estão lá embaixo, olhando de baixo para cima, vendo Jesus subir. Ao mesmo tempo que o apóstolo João está olhando do lado de dentro, vendo Jesus chegar. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não está preso ao tempo? Que Deus é esse que não está preso à limitação? Que Deus é esse que pode viajar no seu passado, que pode viajar nos seus traumas, que pode viajar lá na sua infância, que pode viajar lá onde você foi abusado, que pode viajar lá onde você foi defraudado, que pode viajar lá onde você foi roubado, e dizer aos anjos que eles vão naquele lugar, desfaça o laço do passarinheiro e traga a libertação, traga a restauração, traga a restituição. Nenhum psicólogo desta terra pode fazer isso. A mente humana pode se lembrar, mas daquilo que você não viveu, como você vai lembrar? Eu não estou falando de regressão, irmão, Deus o livre. Eu estou falando de revelar que Deus te leva para resolver o seu destino. E a Bíblia diz que Paulo, ele está no terceiro céu e ele vai ouvir palavras inefáveis, que não é lícito ao homem falar. O que Paulo ouviu que não é lícito falar com a mente santificada? Eu tenho a liberdade de dizer que as coisas que poderiam fazer Paulo se orgulhar, era Deus revelar o quão importante ele seria na jornada cristã. Era Deus revelar o quão grande é seu plano dele. Era Deus falar: Paulo, você é só um rapaz que está vivendo aí no primeiro século depois de Cristo, no ano 40 depois de Cristo, mas Paulo, em 2025, vão estar pregando a respeito de você. Paulo, você vai escrever 13 cartas do Novo Testamento, do qual vai depender toda a caminhada cristã. Paulo, você vai pregar o Evangelho para as nações, porque os judeus que receberam o Evangelho de Jesus, eles vão pregar para judeus. Pedro vai focar em judeus. Mas Jesus falou diferente. Não, eu não quero limitar apenas a um país, a uma nação que tem aproximadamente 20 milhões de pessoas sobre a face da terra. Tem 8 bilhões que eu quero salvar. Tem o Brasil que eu quero salvar. Tem Gaspar que eu quero salvar. Tem a família dos meus filhos que eu quero salvar. Então, Paulo, eu vou te usar para que o Evangelho chegue neles. E como ele poderia assim soberbecer? Deus colocou um espinho na carne, o mensageiro de Satanás. E o espinho na carne não era físico, amém? Carne aqui não é corpo, carne aqui é a alma corrompida, porque Romanos capítulo 5 diz que a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Por quê? Porque o Espírito quer se sujeitar à vontade de Deus, mas a carne se rebela contra a vontade de Deus e quer fazer a própria vontade. Então não pode ser o corpo.
Entende? Você já viu alguém assim, batendo em si mesmo? Então a nossa luta, ela não é externa, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue. A nossa luta não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Paulo recebeu de Deus uma chamada extraordinária. Estou quase encerrando, eu vou aplicar essa palavra. Assim como você que está neste lugar, você recebeu de Deus uma chamada extraordinária. Você recebeu de Deus uma oportunidade extraordinária. Você recebeu de Deus promessas maravilhosas. E essas promessas, elas são tão grandes que Deus não pode revelar tudo para você. Assim como Deus não podia revelar tudo para o apóstolo Paulo, mas precisava revelar no começo do chamado dele. Então Deus coloca um espinho na carne, uma luta interna que fazia Paulo se humilhar. E quando Paulo pensava que era o maior dos apóstolos, ele na mesma carta dizia: eu, porém, sou o menor de todos, porque eu persegui a igreja de Deus. Quando ele dizia: eu recebi do próprio Jesus o evangelho para pregar a graça de Deus, eu recebi do próprio Jesus esse chamado, eu vi o terceiro céus, eu vi coisas inefáveis, eu vi os anjos, os querubins, os serafins, eu vi a glória de Deus. Deus me usou. Na mão de Paulo, morto ressuscitou. O lenço de Paulo expulsava demônio. O lenço de Paulo curava paralítico. Aleluia. A pregação de Paulo não durava 1 hora, durava 12 horas. Quando ele ia dizer: eu sou o cara, o mensageiro de Satanás vinha na sua consciência e dizia: não esquece do teu passado, não esquece quem você foi, não esquece que você jogou almas no inferno, não esquece que você envergonhou a igreja de Deus, não esquece que você fez eles blasfemar, não esquece o que você fez. E essa é a dinâmica de Deus conosco, porque nós recebemos de Deus grandes promessas, grandes sonhos, um grande chamado, um grande futuro, e a gente diz: por que Deus já não me leva para lá? Por que as pessoas à minha volta não reconhecem o meu valor? Por que as oportunidades não surgem na minha vida como Deus prometeu? Por que as coisas não acontecem e nós estamos como Paulo orando: Senhor, tira o espinho da carne, Senhor, muda esta situação, Senhor, muda este cenário, Senhor, cura o meu pai que está com câncer, Senhor, cura minha mãe que está doente, Senhor, abre a porta de emprego, e parece que o céu fica fechado. Eu aprendo com Paulo um segredo: a graça da oração é mudar as coisas. Amém? Quando algo é impossível, o crente vai, e quando ora, Deus não responde, irmão. E quando a gente diz: Senhor, lá no meu trabalho está impossível suportar. E quando você olha para a sua casa, para o seu casamento, e diz: 9 anos casado com esse camarada e ele não muda. E quando você olha para o seu filho nas drogas e diz: eu já chorei tanto, eu já dei dinheiro, eu já levei psicólogo, eu já levei ele em casa de recuperação, eu já fiz de tudo. É um espinho na carne, é a luta cristã, é o desafio, é o dilema, é você dizendo: eu acho que eu fui desqualificado, eu acho que Deus errou de endereço, eu acho que nada daquilo que Deus falou vai se realizar, eu acho que eu vou ficar aqui, daqui eu não vou sair.
Eu acho que nada vai mudar. Mas de repente uma voz do céu ecoou esta noite. O próprio Jesus abriu o céu e disse assim: Paulo, você está no meio da prova. Normalmente o céu fica fechado. Durante a prova o professor fica em silêncio. Mas eu vou te dar uma dica. Ele abre o céu e diz assim: Paulo. Entenda que Jesus não está falando Paulo, ele está falando o teu nome. Essa noite está dizendo: Maria, Aleluia. José, a minha graça te basta. Veja, né? O Senhor prometeu sempre nos responder. Nem sempre Ele vai responder o que a gente quer, mas Ele sempre vai responder. Então eu não posso prometer a você que no Evangelho todos os seus problemas serão resolvidos, porque você vai orar e Deus vai responder segundo a vontade dEle. Mas há uma resposta para você: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Não deixe o teu passado te parar, Paulo. Não deixe o teu passado te aprisionar. Não deixe o teu dilema te paralisar. Não deixe a tua luta, não deixe esta crise, não deixe esta prova fazer você desviar do caminho, abandonar a fé, largar o ministério, abandonar a chamada. Não deixa, porque a minha graça. Ei, querido, essa noite eu estava orando, essa tarde eu estava orando e falando com Jesus, falando: Jesus, Tu é maior, Tu é maior do que toda crise, Tu é maior do que todo problema, Tu é maior do que todo dilema, Tu é maior do que todo homem, Tu é maior do que todo governo, Tu é maior do que todo país, Tu é maior do que toda dívida, Tu é maior do que todo câncer, Tu és maior do que a morte, Tu és maior que o inferno, Tu és maior que o principado, Tu é maior que a potestade, Tu és maior que os dominadores deste mundo, Tu és maior que as hostes espirituais da maldade, Tu é maior que o tranca-rua, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira. Não importa, Jesus é maior. Aleluia. Então, se Ele é maior e você, como Ele é a medida de graça que Ele está derramando sobre a sua vida não é menor do que aquilo que você está enfrentando. A graça dEle é maior do que você está vivendo. A graça dEle é maior do que o desafio que você está enfrentando. A graça dEle é maior do que a acusação que estão fazendo lá na rua da tua casa. A graça dEle é maior do que as ameaças que o teu marido fez de te bater. A graça dEle é maior do que alguém que ameaçou te matar ou ameaçou alguém da tua família. A graça dEle é maior, é maior, é maior, é maior, e vai salvar tua casa, vai salvar teus filhos, vai salvar tua família, vai salvar teus parentes, vai salvar esta cidade, porque a graça dEle é maior. Mas eu aprendo com Paulo que quando a graça da oração não muda a situação, a graça da adoração me faz suportar a provação. Porque Paulo, ele diz assim, ó: eu vou dar glória a Deus nas minhas fraquezas. Com a minha oração a circunstância não mudou, mas com a minha adoração eu vou suportar esse processo. Com a minha oração Deus não abriu a porta, mas com a minha adoração eu vou suportar mesmo que a porta esteja fechada. Com a minha oração pode ser que essas prisões não se abram, mas com a minha adoração eu vou suportar a calúnia, a difamação
tribulação, a perseguição, a mentira, a espada, a nudez, porque é graça. Sabe o que Paulo entendeu? Paulo entendeu que quando a oração não fez o céu se mover ao seu respeito, não fez a terra mudar algo, ele aprendeu que a adoração não mudou a circunstância, não mudou o céu, não mudou a terra, mas começou a mudar o coração dele, começou a mudar a estrutura dele, e agora ele que estava tão fraco, ele foi dando glória a Deus, ele foi dando aleluia, ele foi louvando, e de repente Paulo estava de pé dizendo: eu vou dar graças a Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tem guerra que você não vai vencer orando, tem guerra que você não vai vencer clamando, tem guerra que você vai precisar dizer: Deus, mesmo que tu não faça nada, eu continuo te amando, tu és o meu Pai, eu vou te servir, agora é tua, a honra é tua. Tem guerra que, assim como Jó, os filhos mortos não vão ser ressuscitados, o casamento não vai ser restaurado, os bois roubados não vão voltar, mas Jó se levantou e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa noite Deus está dizendo: tem circunstância na tua vida que você está pedindo para mim mudar, mas eu estou te dizendo que eu não vou mudar ela. Antes de mudar você, eu estou formando uma adoradora aí dentro, eu estou formando uma adoradora. Não é só no momento bom, é quando a porta se fecha, é quando viram as costas, é quando não olham para nós. E por que é tão importante adorar a Cristo? É porque, irmão, Jesus, Ele não deixa o crente sofrer sozinho. Jesus olha para o Pai e diz: Pai, vamos mudar a vida dele. Ele está sofrendo, Pai. Olha lá, ele está indo para a igreja. Olha lá, ele está orando. Ele está fazendo campanha. Ele dizima, ele oferta, ele visita os doentes, ele prega, ele evangeliza, ele convida para a igreja. Vamos lá, Pai. E o Pai diz: ainda não é a hora. Eu estou provando a fé. Não é o diabo, é Deus. E Deus só prova quem Ele quer promover. Eu vou repetir: Deus só prova quem Ele quer promover. Deus só prova quem Ele quer fazer crescer. Aleluia. Deus só prova quem Ele quer fazer aumentar. Aí Jesus falou assim: Pai, então não dá para mudar a circunstância? Não dá. Então, Pai, dá licença aqui um pouquinho. Ele parou de orar, mas ele continua com as mãos adorando. Levante as suas mãos e comece a glorificar a Deus. Ele disse: já que ele está adorando, eu prometi que não ia deixar ele sozinho. Vamos lá junto com ele. Vamos lá passar essa prova com ele. Vamos lá abraçar ele. Você adora a presença dele. Aleluia. E quando você adora a Cristo, o poder de Cristo se manifesta. Você não entende. Você tem que, eu estou te ensinando a lutar, irmão. E só pode ensinar a lutar quem é lutador. Esse não é o evangelho coach, esse é o evangelho bíblico. Eu tinha 10 anos, eu já contei o testemunho aqui, eu fui diagnosticado com tumor, maligno. Com 15 anos Jesus me deu um toque. Agora o diagnóstico foi que o meu pai está com câncer, mas Jesus já falou que vai usar ele para curar outras pessoas. Aí o Espírito Santo me fez lembrar da promessa e disse assim: como que ele vai curar outros se ele nunca foi doente? Deixa que o processo é meu. Eu falei: glória a Deus. Está entendendo? Glória a Deus. Estou te ensinando a guerrear. Estou te ensinando você não sair daqui de cabeça baixa dizendo: Jesus não me ama.
Eu sou o piloto de Jesus e Ele não cuida de mim. Olha o que está acontecendo, Ele não está vendo não. Jesus está falando, eu estou pertinho de você. Aleluia. Se eu não estivesse contigo no meio desse deserto, se eu não estivesse contigo no meio desse vale, se eu não estivesse contigo no meio dessa prova, você não teria suportado até aqui. E Jesus manda te dizer, você não vai morrer, você não vai perecer, porque Ele está abraçado contigo e Ele vai te levar do outro lado. Aleluia. Então está doente? Louva o caráter de Deus e chama Ele de Jeová Rafa. Fala, Senhor, eu sei que Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que curou o cego Bartimeu. Tu és o Deus que curou Ana. Tu és o Deus que curou Moisés. Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu és o Deus que cura. Porque quando eu louvo a Cristo, o poder de Cristo repousa sobre a minha. O segredo é adorar. Sabe, você queria sair dessa noite com uma experiência, mas Jesus me falou, filho, eu quero que eles saiam com entendimento. Se coloque de pé na presença do Senhor.